Eu também achei. Você achou também, Achei. achou? Fala galera do Teológica, voltamos com tudo com a série de Ruth. Esse é o episódio 2 da nossa série, beleza? A gente falou com vocês no vídeo anterior sobre Ruth 1 e a gente conseguiu ir até o verso 6. Então a gente vai continuar agora e vai falar de uns conceitos que a gente até chegou a falar num dos vídeos anteriores, o vídeo sobre palavra-chave, que era a palavra-chave caminho. O livro de Ruth representa super bem, eu acho até que a gente falou um pouco do livro de Ruth nisso, sobre o caminho que Noemi escolhe, como ela tem percepção do caminho dela e a diferença entre o caminho dela e o caminho das noras. Não lembro se a gente falou, mas palavra-chave, caminho. E você precisa falar da palavra voltar também, que você sempre fala. Isso, e que entra no caminho, bem lembrado. Então a gente vê, se a gente pegar do verso 6, onde a gente parou, que a palavra voltar aparece com a intenção de Noemi. Ela levanta, e a gente falou que isso foi a decisão chave na participação da bênção de Deus, para voltar. Voltar é uma escolha que você faz, e no caso dela, o voltar foi o quê? Voltar para a terra prometida, voltar para o povo de Deus. E isso entra na concepção de caminho. Tanto que no verso 7 vai dizer assim: saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estava, e indo elas no caminho, algumas traduções dizem caminhando, mas na verdade aparece no caminho. Elas estão no caminho de volta para a terra de Judá. Elas estão exatamente no meio entre Belém, Judá, e Moabe, da onde elas estão saindo. Naquele momento, cada uma que olhar para trás vai ter o voltar numa direção diferente, e esse voltar é o que Noemi enxerga. Ela enxerga que o voltar dela é para a terra prometida, mas naquele momento ela olha para as noras e pensa assim: mas o teu voltar é diferente do meu. Então ela diz, ela está voltando, mas ela diz para as noras: voltem. Voltem que eu volto. Eu tô voltando e vocês vão voltar. Mas o nosso objetivo, a parada final é diferente, é oposta. Porque ela quer que elas voltem para Moabe enquanto ela está voltando para a Terra Prometida. Às vezes a gente tem uma percepção das pessoas à nossa volta assim: o teu caminho é diferente do meu caminho, o teu objetivo é diferente do meu caminho, ou do meu objetivo, então vai você para onde você tá indo que eu vou para onde eu tô indo. O teu voltar é diferente do meu porque eu saí de um lugar diferente do teu. Só que o que a gente aprende nesse livro de Ruth, quando Ruth disser para ela: o meu voltar é o teu voltar, que o caminho de Ruth, mesmo ela nunca tendo vindo de Judá, o destino final dela é lá. Então a terra prometida é o lugar para onde todos nós queremos voltar, apesar de nenhum de nós termos estado lá. A ideia de você estar na terra prometida, não nessa terra, mas uma terra. Então assim, o nosso voltar, mesmo sem a gente nunca ter estado na terra prometida, e assim, eu me refiro a uma terra prometida no céu, uma terra que Deus prometeu para nós, o nosso destino final real. Esse é o destino final real de todos. Então toda vez que a gente pensar na palavra voltar, toda vez que você voltar, toda vez que você pedir para alguém voltar, pensa no destino. Que seja para todo mundo, mesmo pessoas de caminhadas diferentes, que você espere que o voltar deles seja o mesmo que o teu. Noemi não consegue enxergar isso, ela só consegue enxergar as diferenças entre elas. Parece alguma coisa, Cris. Sério? Eu não faço ideia de como você tá falando. Que nada. Quando a gente dá sequência, a gente vê referência a outra coisa que entra na intertextualidade. Você já ouviu falar na lei do levirato? Sim. A lei do levirato é aquela que fala que a família tem que prover um irmão para casar com ela para gerar um herdeiro. Lembrei. Essa é a lei. É interessante que não aparece aqui escrito lei do levirato. Só que Noemi começa a falar coisas que ligam com essa lei do levirato, que ligam com essa percepção. Então ela vai falar assim: para que vocês vêm comigo? Eu não posso produzir um herdeiro para vocês casarem e aí terem um filho. E ela também diz: eu não posso segurar vocês a isso. É interessante, Noemi faz referência a uma lei muito importante de continuidade. E essa continuidade também é uma promessa da aliança. A gente já falou de uma que era a alimentação. Fome indica essa quebra da aliança. A falta de filhos também era um problema de quebra da aliança. Só que a falta de filhos aponta para uma outra questão, a questão da semente. E por que a semente é importante? A gente falou no vídeo do livro de Gênesis, dá uma olhada lá, a semente que vai trazer redenção. Que é a semente da mulher. Se a mulher perde sua semente, Noemi perdeu os 2 filhos,
E se ela não tem semente para pôr no lugar dessa semente, ela não tem como dar continuidade, ela tá falhando aquele papel essencial da mulher na salvação. Trazer o Messias. E o livro de Ruth eu sei que às vezes parece uma viagem, né? Nossa, que conexão com o Messias. Só que Ruth é a avó de Davi. Toda essa busca por continuidade que a gente tá vendo nessa vontade de Noemi vai nos levar a uma pessoa que vai ser progenitora do Messias. Puxa, você deu spoiler. Nossa, dei mesmo. Foi spoiler. Melhor eu me controlar. Acho que Deus não tá fazendo acepção de pessoas. Olha que coisa! Olha só que surpresa. Uau! A Bíblia pode ser um livro chocante. Ler é perigoso. Ler é perigoso. A Bíblia, então, meu amigo. Você tá tão rebelde. Noemi insiste para as noras voltarem. Ela tem uma outra percepção interessante. A gente já falou que ela tem uma percepção que o voltar dela é diferente do voltar das noras. Mas ela também tem uma percepção em que ela se vê que ela não tem nada para oferecer para as noras e que se ela não tem nada para oferecer para as noras têm que ir embora. Ela se vê um tanto como responsável pela vida delas. E ela pensa, eu não tenho nada para oferecer para vocês, como que eu vou cuidar de vocês sem marido e sem filhos? Voltem para casa das suas mães, para casa dos seus pais, para que eles cuidem de você, porque eu não posso. E a gente vê uma decisão final, apesar da... É muito mais divertido gravar aqui. Não. Mas é o pacote de convenção. Entendi. Vamos fazer as coisas do jeito mais difícil possível. Você seleciona desse jeito, Cris. Noemi fala que Deus descarregou contra ela a mão dele. Então ela acha que ela não tem nada para oferecer para as noras. E elas se despedem, elas choram. E aí órfã vai embora. E aí tem aquela famosa frase de Ruth, aquele momento marcante. Cris, esse momento é seu. Então, a gente vê que Ruth faz o oposto de órfã. A gente não deve pensar também que órfã é má, porque órfã obedece. A sogra tá pedindo pra ela ir embora, ela vai embora. Mas Ruth desobedece. Vai ficar esse pedaço no vídeo, tá? Continua. Ruth desobedece. Ela não faz o que a sogra quer. Ela faz o que ela acha que é melhor. E uma das perguntas da sogra é, por quê? Por que vocês vão comigo? E aí você tem o pensamento de Noemi que diz assim, vocês vão vir comigo se eu tiver algo para oferecer. E o sentimento de Ruth é ir com ela, apesar dela não ter nada para oferecer. Eu não ganho nada indo com você, mas eu posso dar. Eu posso cuidar de você. Ela também inverte o voltar, que é a fala que a Carol tá falando. Lê pra gente. Não me enches para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela quebra aquela percepção. O meu povo é lá, o teu povo é aqui. A tua terra prometida é lá, a minha é aqui. Ela fala assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não, isso é muito profundo, Chris. Algumas bíblias chegaram a traduzir isso e algumas versões têm no passado. Ou no futuro, será, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será. E ela tá falando, já é. Esse povo que eu nunca vi na minha vida, ele é o meu povo. Porque o Deus desse povo é o meu Deus. Não, e ela fala assim, só a morte vai me separar de você. Tipo, quem faria isso pela sogra, entendeu? Pela sogra, isso é interessante. A gente fala isso nos nossos votos de casamento, a morte só, entendeu? Só a morte nos separará. E o que ela tá fazendo é transferindo pra relação familiar com a sogra o voto do casamento. O voto do casamento acaba quando o marido morre. Só que não é só Ruth que perde o marido, Noemi perde um filho que sustentaria ela na velhice. Ruth pega o voto que ela fez pro marido e fala, só a morte me separará de você. Ela passa a ser o que o filho seria pra sogra e cuidar da sogra, que é literalmente o que ela faz. Ela estende um voto, ela vai além do que é requerido dela. O marido dela morreu, ela fala, eu vou cuidar de você até você morrer. E ela assume e continua e vai além do que é esperado dela. Não, ela se coloca na família de Noemi, assim. Como filha. É profundo, é profundo. E vai pelo que ela pode oferecer e não pelo que ela pode receber. Uma das coisas que a gente acha que Ruth não pensa, ou que mesmo pensando ela espera, é como ela vai ser recebida em Israel. E aí a gente volta a dizer a Moabita. Como é que os Moabitas eram percebidos? E era de forma negativa. Mas ela vai mesmo assim. Nesse finalzinho, a gente vê que ela não é muito mencionada. Ela é apenas
sabe? Aquela que voltou com Noemi, que tá do lado de Noemi, mas não tem nenhum comentário direcionado a ela. No verso 19, elas chegam em Belém e as mulheres de toda a cidade dizem: é Noemi. Então ninguém fala nada de Ruth, que voltou com Noemi. Noemi tem uma percepção, de novo, muito enganada do que está acontecendo na vida dela. E diz assim, para chamarem ela de Mara. É interessante esse momento, porque ela quer mudar seu nome. Lembra que os nomes têm significado? Importância dentro da Bíblia. O que significava Noemi? Ela nem presta atenção no que eu falo. Presta atenção, que a memória tá fraca. Agradável. Ela quer que mude o nome dela para Mara, que significa amargura. Exatamente. Então ela era agradável, agora ela é amarga. Ela sente a sua vida amarga, ela sente que Deus a está castigando. Para e pensa. Essa é a percepção que ela tem da realidade dela. Deus está me castigando. Não me chama de Noemi, me chama de Mara. Mas o leitor já sabe que o que Deus está fazendo na vida dela é um resgate. Ele tira ela de Moab, onde não tem pão, onde eles não ajudam, e leva ela para Israel, onde tem pão. Uau. Ele traz ela de volta para a terra prometida, um êxodo só dela e da nora. Olha que bonito. Muito bonito. Uma pessoa faz o êxodo novamente, entra na terra prometida, e Deus vai prover tudo que ela precisa, inclusive uma semente impossível, que é um herdeiro, que vai estar lá no capítulo 4. Que se Deus quiser a gente vai chamar. Então a gente vê essa reação, a percepção de como se ela fosse castigada, apesar de ser o exato momento em que Deus a está resgatando, salvando, levando para o lugar certo, colocando no lugar certo. Eu acho que isso mostra uma coisa também, Cris, que eu acho importante. É que quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente acaba com uma percepção distorcida de Deus. A gente culpa Deus. A gente não pode confiar muitas vezes na nossa percepção. Porque ela não representa o que Deus está fazendo. E ela fala exatamente isso no verso 21, ela diz assim: o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Foram as escolhas dela e do marido que os levaram para Moab. As consequências dessas ações são consequências das escolhas. Embora ela não tenha escolhido que os filhos morressem, que o marido morreu e tudo mais, mas acontece ainda assim, quando a gente tá sofrendo. A gente fala, Deus tá me dando isso. Deus está me castigando. E o que Deus estava fazendo no caso dela? Resgatando, virando, dando uma possibilidade de vida. E essa possibilidade de vida não é só assim, você vai sobreviver. Você vai sobreviver, você vai ter semente. E a tua semente vai ser a semente, porque ela vai estar ligada ao Messias. Então é um presente muito grande. Então Deus nos dá presente, independente da nossa compreensão, olha só. Se a gente tá entendendo ou não, Ele tá trabalhando, agindo. Ele tá sempre trabalhando a nosso favor. Que legal. Quer a gente pense que sim ou não. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 2. Se vocês quiserem dar uma lidinha antes, a gente se encontra lá. Tá bom. Tchau, galera. Oi, pessoal. Silêncio pra acabar com maestria. Eu matei a aula pra ir nessa aula toda. Foi? Você sabia então disso? você já sabia tudo isso? Eu não sabia que você matava a aula, Carol. Descoberta do ano. Confissões, não é verdade? Se tiver algum psicólogo que possa ajudar a gente, estamos precisando.